Muito bem, voltamos para a segunda parte do programa Linha Aberta, onde discutimos acesso ao crédito no setor agrícola. Já temos o primeiro telespectador que fala da província de Maputo, chama-se Moreira. Boa noite, senhor Moreira. Muito boa noite, senhor Boaventura Mocipo. Boa noite também a todos os convidados aí presentes. Assim como a todos, eu mato administrador da televisão e o resto do mundo, né? Bom, para mim é mais um debate, né? Para dizer isso. Para mim não é novidade fazer esse debate. Até porque para mim não devia ter que constar desse espaço aí, desse programa. Tem um programa específico. Bom, como dizia o doutor aí ao seu lado direito, né? Não se pode desenvolver ao mesmo tempo todas as partes de Moçambique, né? Mas nesse país há assimetrias em termos de investimento nesse país. Quer dizer, o desenvolvimento é assimétrico, não é assim, parece que nós definimos prioridades de como que o desenvolvimento deveria acontecer. Por isso que a gente às vezes chega a desvalorizar efetivamente como que isso aí está a desenvolver. Cara, essa parte aí, o desenvolvimento que se dá sentir. Porque não há uma justiça na forma como a aplicação dos fundos para desenvolvimento. Então, praticamente, falar desse assunto é muito frustrante, porque no terreno a gente não vê nada acontecer em termos disso. Por exemplo, o apoio deve ser, por exemplo, como dizia o doutor também, ao seu lado direito mesmo, que não fixou o nome, mas que eu achei muito interessante a abordagem dele. Não porque os outros não estão a falar coisas interessantes, aquilo é muito claro, concreto no que está a dizer, e gosto muito do que ele aborda. O apoio deve ser direcionado mesmo ao próprio agricultor, de que há uma área, se calhar, que é interlocutora da área da agricultura. Parece que isso seria muito mais prático do que direciona uma área que depois não vai para o próprio agricultor. Então, a minha avaliação é essa, assim, muito de frustração, lamentações de Jeremias de que as soluções ou as ideias de que eu podia trazer como as suas soluções necessárias para esse debate. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, senhor Moreira. Vamos ao encontro do senhor Samuel, também da província de Maputo. Boa noite, senhor Samuel. Pode contribuir? Boa noite. Sim, boa noite. Sim, eu estou a gostar do debate, mas é o seguinte, eu penso que é vergonhoso o que está acontecendo no nosso país e um pouco pelo mundo em geral, que em pleno século XXI haja pessoas a passar fome, enquanto é possível, com o desenvolvimento tecnológico, resolvermos o problema da fome. No caso concreto de Moçambique, eu penso que há muitos desafios que se colocam. O primeiro desafio assenta-se exatamente na questão do escoamento dos produtos, do campo, onde há produção, e depois para a cidade. Bom, em termos do financiamento agrário, eu penso que a banca comercial não deve ser sacrificada nesse aspecto. E o risco do crédito, quem deve assumir todo o risco de crédito tem que ser o Estado. O Estado é que deve assumir todo o risco do crédito, como disseram alguns elementos aí do painel. E muito obrigado. Muito obrigado, senhor Samuel. Esperamos que outros telespectadores possam ligar e dar a sua contribuição neste tema, que apesar de ser muito recorrente, que apesar de parecer que todos já conhecemos os problemas, já conhecemos as razões, é um tema importante porque, afinal de contas, como disse, apenas 20% dos 36 milhões de hectares de terra arável em Moçambique é que são explorados, e é uma atividade que envolve 80% da nossa população. Portanto, é também um dos setores que mais contribui para a riqueza do nosso país. Vamos ao encontro de um telespectador na Beira. Boa noite. Sim. Muito boa noite, senhor Santos, que fala da Beira. Sim, eu queria participar no vosso debate, por favor. Boa noite, senhor Santos, já está a participar. Qual é a sua contribuição? Sim. Eu queria dizer sobre os agricultores que estão no nosso país, né? É o seguinte, muitas das vezes o que cria problema para os agricultores, né? Senhor Santos, pode baixar o volume
do seu televisor. Sim, sim. Volume do meu televisor, ok. Sim, sim. Pode continuar? Já se ouve melhor. Sim? Sim, Pode sim. continuar, já se ouve melhor. Eu estava a dizer o seguinte, eu já estava a dizer o seguinte, tem tido problemas para não conseguir devolver o dinheiro, o que, para lá onde a pessoa leva o crédito. Perdemos o contato com o Sr. Santos. Voltamos à província de Maputo, ao encontro do Sr. Luís, que fala, como diz, da província de Maputo. Boa noite, Sr. Luís. Muito boa noite. Boa noite. Qual é a sua contribuição? Olha, a minha contribuição é simples e pronto. O que acontece muitas vezes é que se diz que há muita fome, há falta de comida em determinadas zonas, mas isto acontece porquê? Porque as nossas autoridades, a nível dos postos, que ao longo das estradas, impedem que sejam transportados géneros de um ponto para o outro. Géneros produzidos em Moçambique, géneros produzidos numa determinada localidade onde há excedentes. Os produtos não saem do sítio de produção e as pessoas acabam por ficar com excedentes de produção. E então, o que é que acontece a seguir? As pessoas, porque ficam com os seus produtos a apodrecer, acabam por desistir de produzir e passam-se também para as cidades. Mas isto porque as autoridades, a nível dos postos ao longo das estradas, impedem que os produtos sejam transportados. Portanto, essa é uma das razões pela qual temos muita gente nas cidades e excedente de produção em determinadas zonas. Noutras zonas há falta de produção porque as pessoas deixam de produzir, porque vão produzir para quê? Para vender a quem? Produzem o suficiente para se alimentarem. Pronto, esta era a minha pequena contribuição. Muito obrigado, Sr. Luís. Vamos ao encontro do Sr. Félix, que fala a partir de Vilanculos, na província de Inhambane. Boa noite, Sr. Félix. Sim, boa noite. Boa noite, Sr. Félix. Qual é a sua contribuição em relação ao nosso tema? Interessante, adorei bastante o Vitor. Sim, pode continuar. Gostaria de participar. Para, Sr. Félix, qual é a sua contribuição? Não pude ver o programa desde o início, né? Mas gostaria de saber os preliminares iniciais para que um agricultor iniciante abrisse talvez uma firma para uma produção. Quais eram assim os requisitos? Acho que tem existido muitos problemas para o início de uma atividade agrícola, né? Em Moçambique. E eu gostaria de perceber, talvez nesse debate, qual é o ponto que aí os colaboradores veem, né, para uma atividade iniciar e ser positivamente boa, né? Alô? Sim, Sr. Félix, estamos a ouvir. Sim, são fatos que hoje em dia têm se visto. Havia um bocado no programa que existem vastas áreas ainda sem nenhuma produção, né? Sem nenhuma exploração. Enquanto existem muitos estudantes que em cada ano são graduados, têm ideias de abrir qualquer empreendimento para o seu sustento nessa área agrícola. Gostaria de saber assim, como é que os iniciantes podem ser recebidos na área de produção. Sim. Isso. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Félix. Voltamos a Maputo, ao encontro do Sr. Bambo,
Boa noite, Sr. Bambo. Sim, sim. Muito boa noite. Qual é a sua contribuição ao programa Linha Aberta 2? Bom, eu queria dizer que a agricultura não está a ser atribuída atenção devida. Porque, para começar, o nosso alvo, que é o agricultor familiar, nem sempre está interessado em aceder aos tais financiamentos disponíveis, não é? Em todas estas instituições microfinanceiras e em diante. Eu tenho exemplos claros de agricultores que são forçados a aceder a esses financiamentos. Alguns, por simples falta de vontade, não conseguem devolver um financiamento de 300 meticais concedido em forma de insumos. Então, isto é inconcebível. Eu acho que deveríamos procurar um outro alvo, não é? Devíamos pegar uns agrônomos e deixá-los no campo a fazer o que eles aprenderam na escola. Devíamos levar o agrônomo e deixá-lo a criar um plano de negócio, um plano de estudo que pode ser financiado para ver o que acontece, ao invés de estarmos a apostar nesse pequeno agricultor que, de forma à moda, já dita que este pequeno agricultor produz mesmo para o seu próprio sustento. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Nós vamos ao encontro do Sr. Álvaro, que fala da cidade da Beira, na província de Sofala. Boa noite, Sr. Álvaro. Sim, boa noite. Boa noite. Qual é a sua contribuição em relação ao nosso tema 2? Ok, era só uma pequena intervenção. Ok, a banca, até neste momento, enfim, tem um certo interesse em investir no mercado agrário. Mas o que tem se verificado? Atendendo e considerando as zonas agroecológicas tais de Moçambique, há uma tendência de uma competição em termos bancários por terem rendimentos e investir quase todos nas mesmas zonas agroecológicas. O que tem acontecido? O governo, a direção, o Ministério da Agricultura, tem um problema muito sério em termos de capacidade, digo eu, de demonstração. O que tem se visto? O governo anda pendurado nas ONGs. Não tem. Vai a uma cidade, em Angônia, por exemplo, não tem nenhum campo de demonstração de resultados que possa avaliar em termos de acesso da banca. E na província de X a banca pode investir nessa zona agroecológica, tem rendimento, a cultura é diversificada. O que tem se visto? Todo mundo investe em Moamba, em Angônia, em Chocwe. Por quê? Porque o governo não tem a capacidade. Ficam pendurados em ONGs, não tem nenhum campo de demonstração, vai a um serviço distrital, não apanha nenhum campo de demonstração, o serviço social tem. Não tem. Ficam aí em 10 por 10, campos de demonstração em 10 por 10, coisas de brincadeiras, porque estão pendurados em ONGs. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Álvaro, que falava da Beira. Vamos agora à província de Tete, ao encontro do Sr. Rodrigo. Muito boa noite, Sr. Rodrigo. Sim, muito boa noite. Muito boa noite. Qual é a sua contribuição ao nosso tema de hoje? Sim, eu estou a gostar do debate. Entretanto, eu gostaria também de adicionar. Sim, está-me a ouvir? Sim. Gostaria de adicionar, faça favor. Sim, queria participar no debate e gostaria que se abordasse uma outra. Problemas de comunicação com o Sr. Rodrigo, que fala da província de Tete. Esperemos que assim estejam restabelecidas as condições, possa ligar e dar a sua contribuição. Vamos continuar. Gapi, foram aqui levantadas várias questões logo a seguir a primeira parte do nosso programa. Mas antes disso, vamos ao encontro da senhora Margarida, da cidade da Beira. Boa noite, senhora Margarida. Caiu a linha com a senhora Margarida, como disse, levantava-se a questão do escoamento, levantava-se a questão do papel do Estado e também em como é que as pessoas podem ter acesso, como é que os pequenos agricultores, sobretudo, podem ter acesso a este financiamento à agricultura.
Ah, para a problemática de vias de acesso, quero dizer que este programa que está a funcionar na HPI é parte de um programa maior. E esse programa maior tem também uma componente de estradas distritais. Quer dizer que há recursos que são canalizados para os distritos, para garantir esta ligação entre os pontos de produção com os pontos de consumo. São áreas que têm muita necessidade de recursos. Certamente que os recursos que são disponíveis não são suficientes, mas há uma grande participação dos distritos na eleição das prioridades. E muitos dos produtores também têm estado a sugerir quais são as prioridades, quais são as estradas, quais são as pontes que têm que ser olhadas para socorrer estas situações. Sobre as estradas, esse é o desafio que nós temos. É uma área que tem algum nível de descentralização e dentro do nosso programa nós temos estado a visitar algumas destas iniciativas e a ouvir também aquilo que são as preocupações das associações e produtores individuais envolvidos. A outra questão que se levanta foi uma questão geral ligada ao papel do Estado. O papel do Estado tem também vindo a ser discutido. Acho que o meu colega aqui, que vem em representação do Ministério, poderá completar mais essa parte. Mas dizer que este aspecto do ambiente para o sucesso da agricultura é um desafio que é um pouco maior do que aquele que nós falamos normalmente do ambiente de negócio. Deve ter acompanhado que há esforços que estão sendo levados a cabo para melhorar esta situação do papel dos diferentes atores. E é neste aspecto onde também neste programa há uma componente que nós chamamos Fundo de Ambiente de Negócio, onde se procura entender quais são os grandes obstáculos para o avanço destas iniciativas privadas e como desbloquear. São atividades que estão em curso, mas como eu estava a dizer, o colega que representa o Ministério tem mais a dizer sobre o papel do Estado. Há uma coisa que foi aqui referida também, um aspecto que foi referido, que é a questão da circulação de produtos, portanto, produtos chegados, que o telespectador dizia que os produtos não são permitidos tanto circular. Quer dizer, aqui estava aqui a referir-se a um problema que temos vindo a discutir, tanto com o Ministério da Agricultura como... Não perca o seu fio, Sengo, vamos ao encontro do Sr. Rodrigues, que fala da província de Maputo. Boa noite, Sr. Rodrigues, qual é a sua contribuição? Muito boa noite, obrigado. Eu gostava de perceber do senhor da HPI, gostava que elaborasse um bocadinho mais em torno do programa que se referiu, do acesso ao crédito, penso que é Agroinvest ou Agroempreender, que inclui também algumas garantias. Gostava de perceber como é que funciona, quais são os mecanismos que esse programa, portanto, insere em si. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Rodrigues. Vamos ao encontro do Sr. Ross, que fala do distrito de Gorongosa. Boa noite, Sr. Ross. Muito boa noite, Sr. Ross. Boa noite. Boa noite. Eu só queria dar minha contribuição. Sim, já está. Pode contribuir. Em relação a esse tema, que é o acesso ao crédito ao setor agrário, sim. Apenas queria dizer de que o setor agrário é visto por muitas pessoas como um setor de grandes riscos. Ou as atividades agrárias, as pessoas não preferem aderir, preferem atividades que muitas das vezes não trazem retorno depois de investir. As próprias instituições financeiras muitas das vezes não concedem exatamente esses créditos por exatamente terem
receio desses riscos. E o outro problema é aquilo que é, para mim, posso dizer, o problema é aquilo que nós podemos falar de know-how, que é o uso das tecnologias, que exatamente, por exemplo, podemos dar um exemplo com aqui, o uso, como a agricultura é praticada, por exemplo, na África do Sul, na altura, no Zimbábue. Então, eu acho que há muitas pessoas que, muitas das vezes, podem até não precisar do próprio acesso a crédito, têm seus dinheiros, mas não exatamente não investem nesse setor, por exatamente não ter, se calhar, as capacidades normais que podem conseguir investir e tirar um produto de qualidade que pode se escoar para o mercado interno e exatamente também podemos estar a nível internacional. Obrigado. Muito obrigado. Vamos ao encontro do senhor Inácio da cidade da Beira. Boa noite, senhor Inácio. Sim, boa noite. Boa noite. Qual é a sua contribuição? Bem, a minha contribuição, né, é que o tema é muito importante, né, que vocês estão a abordar aí. Sim, sim. E o primeiro ponto, fico feliz com o tema, né? Acesso ao crédito agrícola. Né? Sim, sim. Mas, do meu ponto de vista, aí tinha que talvez ser acesso ao crédito agrário. Sim, sim. Quando falamos do setor agrário, abordamos vários sentidos, né? Estão aí vários contribuidores, vários analistas e que talvez, partindo do tema que é o acesso ao crédito agrícola, estão aí abordando assuntos que envolvem também o setor agrário. Também. Quando falamos do setor agrário, falamos da agricultura, falamos da pecuária, também falamos da fauna e bravia. Né? Então, talvez, do meu ponto de vista, o tema tinha que ser o acesso ao crédito ao setor agrário, além de ser só o setor agrícola. Porque quando falamos do setor agrícola, só estamos interagindo no sistema produtivo. Mas está lá um responsável, talvez, da OCDE, está lá o Fundo de Desenvolvimento do Setor Agrário, e tem lá também um analista, ou não sei quem, que está lá a contribuir a partir da CTA e tudo mais. Então, talvez, primeiro, ao ponto de vista, tinha que ser acesso ao fundo do setor agrário. Muito obrigado, senhor Inácio. Ficou a sua contribuição. Vamos ao encontro do nosso último telespectador na cidade da Matola, província de Maputo. Boa noite, senhor Fernando. Olá, boa noite. Boa noite. Já está a participar. Qual é a sua contribuição? Estou a assistir a esse programa, mas há coisas que são difíceis de entender. Eu estava à espera aí que esses representantes do governo viessem dizer o que é preciso fazer para que o agricultor tenha acesso a esse crédito ou qualquer coisa para fazer alguma coisa. Fizeram uma pergunta aí ao senhor que está aí para se ouvir. Ele foi evasivo, não respondeu aquilo que vocês perguntaram. Assim fica difícil. Tem dinheiro, como 7 bilhões, qualquer coisa. Tem que dizer, façam isto para obter financiamento. Mas não dizem, dão voltas, como se o dinheiro não existisse, ou se existe é para outra coisa. Depois desaparece o fundo, dizem que as pessoas não aderiram, porque não tem mecanismo como entrar lá. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Fernando. Este foi o nosso último telespectador. E vou assim, FDA, começando mesmo por esta última pergunta. O que é preciso para ter acesso ao crédito no Fundo de Desenvolvimento Agrário? Quais são os requisitos que é preciso preencher? Que tipo de aproximação é que, que se faz? Muito obrigado. Respondendo diretamente à pergunta do último ouvinte, dizer que para ter acesso ao crédito agrário, precisa ser cidadão moçambicano. Para ser cidadão moçambicano comprova com um documento que seja bilhete de identidade, passaporte, cartão de eleitor. Precisa ter DOAT, que é o direito de uso e aproveitamento da terra. Mas sabemos que muitas das vezes esse é um processo
que leva os seus trâmites legais e não se consegue de um dia para o outro. Uma simples declaração do Serviço Distrital de Atividades Econômicas, que dizem que o agricultor tem terra no distrito X de tantos hectares, serve para nós como um documento que diz que o senhor é detentor da terra. Tem que ter um plano de negócio que vai nos mostrar qual é a cultura que quer produzir, como é que vai produzir, quais são as condições que tem para a produção dessa cultura e as condições do mercado. E fazer pequenas demonstrações de que o seu projeto é viável e que pode ser financiável. Porque para financiar não temos que ter certeza que você vai conseguir produzir, vender e ter dinheiro para devolver o crédito. Queremos também um atestado de residência que facilmente pode ser adquirido com o secretário do bairro ou ao nível dos municípios para aqueles que estão inseridos dentro de uma área municipal. E queremos também o comprovativo de pagamento de imposto, que é o modelo 10 das finanças. Para aqueles que estão no município também pode ser aquela taxa que pagam ao nível dos municípios, que é que se quer. E uma carta que se dirige à presidente do Fundo do Conselho de Administração, do FDE, solicitando o crédito, ao qual se anexa esse documento todos que nós dissemos aqui. E para a condição de garantia, os agricultores que têm garantia põem na carta que para esse crédito eu tenho proposta de garantia X. Quando o crédito for analisado, os técnicos do crédito vão dizer até que ponto a garantia pode cobrir o crédito, ou se não tem garantia, vai se discutir quais são as condições que vão ser usadas para complementar esse aspecto. Exatamente. Então são essencialmente esses documentos. Exatamente. Quando é uma associação tem que ter a ata que prova a nomeação do corpo gerente. Mas, por exemplo, como é que um agricultor em Govolas, Mecanhelas, ou mesmo aqui em Maguda, acede ao Fundo de Desenvolvimento Agrário? Todos os distritos de Moçambique nós temos o Serviço Distrital de Atividades Econômicas. Então, em qualquer localidade onde o agricultor estiver inserido, vai ao Serviço Distrital de Atividades Econômicas, ter toda essa informação que é necessária para aceder ao crédito. E, através da mesma fonte, podem conduzir o projeto até chegar às instâncias competentes. Okay. Gapi, uma pergunta. Há um telespectador que ligou a dizer que com tanta terra, como é que se justifica que ainda haja bolsas de fome em Moçambique? Qual é o passo que é preciso dar, sobretudo ao nível do tema que nós estamos a discutir, para que tenhamos um outro país nos próximos tempos? Exato. O telespectador também referiu que esse é um desafio do mundo como um todo, é um desafio global. De fato, no caso específico de Moçambique, os desafios estão nos investimentos e também na parte da tecnologia, porque em termos de condições naturais não há dúvidas que o potencial está lá. Estas são as duas áreas onde está-se a apostar mais. E o tema do crédito é um dos calcanhares daquilo. Se nós ultrapassarmos este aspecto, já é um passo. Queria também aproveitar para responder a um telespectador, acho que é o Sr. Rodrigues, de Maputo. Queria saber um pouco mais sobre o Agroinvest e como é que ele pode aceder. O Agroinvest é um programa de promoção do agronegócio e em termos operacionais está sendo tratado ao nível da HPI. As linhas de crédito e também os outros serviços, qualquer potencial cliente pode aproximar a delegação da HPI. No caso específico de Maputo, é mais fácil chegar à sede, mas referir para os outros telespectadores, eventualmente haverá outros que querem saber onde. A HPI tem delegações em todas as províncias, algumas províncias até têm mais do que uma. E o primeiro passo é mesmo dirigir-se à delegação. Há uma pré-análise que é feita lá e o nível central faz a parte final. Sango, últimas considerações mesmo para fechar? Bom, primeiro não deixar de falar da questão que eu já tinha começado a abordar, que é a questão foi referida sobre a circulação de alguns produtos, tanto a nível da Estrada Nacional. Então, o transportador dizer que não eram permitidos. De facto, há aqui uma questão que nós já havíamos discutido com o Ministério da Agricultura, que é a questão das taxas ilegais, tanto que são cobradas. O fato de
ao longo da estrada nacional, existirem diversos postos de controle, onde está lá uma equipe, tanto para inspecionar os produtos. E essa equipe, muitas das vezes, não tem domínio do quadro, tanto dos dispositivos legais que estão em vigor e acabam cobrando algumas taxas que já não estão em vigor, já não existem. E o que acontece é que acabam dificultando essa circulação de produtos. O telespectador estava a se referir a isso. E muitos outros aspectos. Isso, parecendo que não, tem um grande impacto no próprio crescimento do setor agrário, tanto familiar. Porque é este setor que produz. E quando um caminhão sai de Maputo, essas grandes fábricas estão aqui, vai lá carregar o milho, vai lá carregar qualquer cereal lá. E encontra-se com essas grandes dificuldades para chegar. Acaba preferindo importar, e já tivemos vários aspectos disso. Tanto como é que esse setor familiar há de crescer, como é se tornar comercial e como é que a partir daí é ser bancável em termos de um setor que está organizado, enfrenta esses tipos de constrangimento e muitos outros. Mas, em geral, em termos de considerações finais, dizer que Moçambique encontra-se numa situação de tanto a grande oportunidade em termos de financiamento do próprio setor agrário, sabendo que este é o setor que emprega mais gente e produz mais, embora a produtividade seja ainda reduzida. E está dito que quanto mais a terra cultivada em Moçambique, maior tem sido os rendimentos. O ICAP tem tanto fundamentado isso. E provavelmente a questão da exploração de recursos tem que ser chamada aqui tanto ao debate, no sentido de como financiar tanto o desenvolvimento deste setor e contornar um bocado aquilo que são os custos elevados que é da banca. Quando ouvi o FDA falar um bocado sobre os requisitos, fiquei, mas será que há diferença com a banca ou não? Exatamente. De tantos requisitos. Será que... Então, mas era no sentido de tentar simplificar mais. Temos de tentar simplificar mais os mecanismos de acesso. É verdade que esses são os tradicionais. BI, isto, mas aquilo, mas provavelmente poderíamos desenhar um documento. Mesmo a nível da abertura de empresa, antes exigíamos vários documentos, mas vimos que isso eram constrangimentos, não é? E tentamos simplificar. E o governo simplificou e chegou até onde está, a formulário único, isto, mas aquilo. Isso também é preciso começar a pensar como adequar a população local, aquele agricultor familiar, aquele agricultor que tem isso tudo, que apresenta isso tudo, não é aquele rural, aquele que a gente conhece lá. A não ser que tenha um grande apoio de alguém, tanto com outra forma de ver as coisas. Tanto, era preciso encontrar e simplificar isso. Também era preciso associar a questão dos recursos a este aspecto e não se descurar a questão de procurar orientar os nossos doadores. É verdade que os recursos não são os nossos, aí não somos muito soberanos, mas provavelmente podemos ter uma palavra a dizer para aqueles doadores que conhecemos que estão voltados para a questão agrária. Tem muitos que a gente sabe e querem apoiar isto. E sabemos quais são os nossos grandes problemas e queremos sustentabilidade. E já tivemos vários apoios, tanto da Alemanha, da Holanda, mas que foram sendo cortados porque apoiou-se de uma forma um programa que não foi sustentável. E o grande problema que a gente vê para associar, portanto, aproximar a banca ao setor agrário familiar é uma questão só, que é esta questão da garantia. Os outros aspectos, o governo pode, como assistência técnica, extensionista, o governo pode apoiar nisso, mas a questão de colocar capital lá já é um outro problema. Muito bem, sempre resta-me agradecer aos convidados, Eduardo Sengo, da CTA, Brasilino Salvador, do Fundo de Desenvolvimento Agrário, e Vitorino Xavier, da Agapi. Assim que nos assistiu, até a próxima terça-feira e uma boa noite.